Meu irmãozinho, minha irmãzinha, que alegria estar com você de novo neste momento de luz, nesses instantes de carinho em que podemos refletir sobre essas mensagens da espiritualidade amiga que mantém sempre o seu interesse, o seu desejo pelo nosso progresso, pelo nosso crescimento, nossa felicidade, a nossa vida. Imensos são os recursos que eles nos apontam para a manutenção da nossa vida. A providência divina não nos abandona, não nos deixa à sorte diante das provas do caminho, que cada qual de nós deve enfrentar, deve superar. Mas ao lado de cada dor, sempre o Pai Celestial coloca a medicação santa, eficaz, às nossas necessidades. Dentre esses recursos maravilhosos de manutenção da vida, não nos esqueçamos dos recursos do santo magnetismo, das emanações de fluido vital capazes de restaurar a nossa harmonização, nosso equilíbrio. Através da prece, vai dizer o Espírito Clarencio, que acessamos o divino poder. A André Luiz, ele assim assevera no livro Os Missionários da Luz. André Luiz, aliás, Emmanuel, no livro Segue-me, traz-nos o apontamento do divino poder se manifestando e atuando também em nosso benefício de outras formas, como ele vai nos apresentar no capítulo 43, em que Emmanuel vai falar sobre a água fluida. Diz assim o querido Emmanuel, primeiro recordando uma passagem de Mateus, no capítulo 10, versículo 42, em que Jesus afirma: "E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão." Emmanuel esclarece: meu amigo, quando Jesus se referiu à bênção do copo d'água fria em seu nome, não apenas se reportava à compaixão rotineira que sacia a sede comum. Detinha-se o mestre no exame de valores espirituais mais profundos. A água é dos corpos mais simples e receptivos da terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. A prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. Recordemos que o próprio Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, em Laboratório do Mundo Invisível, vai asseverar que através do pensamento os espíritos manipulam milhões de elementos da natureza, dos mais diversos, alguns que nem estão em nossa tabela periódica conhecida, a fim de criarem, a fim de transformarem esses elementos nos mais diferentes formas, nos mais diferentes instrumentos. Não à toa a recomendação de orar. A prece intercessória, como vai dizer o querido Emmanuel, e o pensamento de bondade, então, representam irradiações dessas melhores energias nascidas de um pensamento sadio. Se Allan Kardec vai asseverar que para o espírito o pensamento é o que para a gente são as mãos, então imagine que mãos poderosas são essas, movidas pela bondade, pelo verdadeiro desejo de bem, de saúde e de felicidade. Prossegue Emmanuel: a criatura que ora ou medita exterioriza poderes, emanações e fluidos que por enquanto escapam à análise da inteligência vulgar, e a linfa potável recebe-nos a influenciação
de modo claro, condensando linhas de força magnética e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. A fonte que procede do coração da terra e a rogativa que flui do imo da alma, quando se unem na difusão do bem, operam milagres. Por isso que a água fluidificada ou magnetizada, cada agrupamento utiliza um termo, mas que no fim das contas significa o mesmo processo de envolvimento de energias salutares, de transmutação daquele líquido em medicação para alívio, para reconforto, para fortalecimento daqueles que o necessitam. E isso ao longo dos séculos não é coisa do espiritismo, como muitas pessoas dizem. É ritual do espiritismo, não tem nada a ver com rito, mas com uma verdade da natureza que, por enquanto, ainda para a maior parte da humanidade, não há um entendimento de como que isso funciona. Embora inúmeras pesquisas sobre o efeito da prece na saúde dos homens apontam a veracidade de que há realmente um efeito positivo, embora não sabem explicar. Como a Universidade de Portugal, que estudando a bioenergia, que nós aqui nos referimos ao passe magnético, a magnetização, a fluidificação espiritual da água, que oferecemos muitas e muitas vezes na terapêutica dos grupos espíritas. Nessa faculdade de Portugal, fizeram um exame prático, sabia uma eficácia dos efeitos da prece, da doação da bioenergia para a necessidade, para o bem. Pegaram experimentos, ratinhos de laboratório, fizeram incisão, ou seja, um corte nas costas do ratinho. Em grupos deles davam água magnetizada, em outros grupos não. Davam apenas a medicação normal. E incrivelmente, os que recebiam a água magnetizada recuperavam-se, ou seja, cicatrizava-se o corte 2 vezes mais rápido, mostrando um efeito prático dessas irradiações a que Emmanuel se refere, embora a própria equipe não sabia dizer como, que elemento que acontecia ali para aquela água fazer aquele efeito sobre aqueles ratinhos. Mas havia sim um efeito prático atuando sobre aqueles corpos, que o Espiritismo vem esclarecer, que é essa força magnética que todos nós possuímos, amplificada quando oramos sinceramente pela ação benfazeja dos bons espíritos que vem nos auxiliar. E aí prossegue e termina Emmanuel. O espírito que se eleva na direção do céu é antena viva, captando potenciais de natureza superior, podendo distribuí-las a benefício de todos os que lhe seguem a marcha. Ninguém existe órfão de semelhante amparo, ou seja, todo mundo pode, através da fé, do pensamento elevado, do sincero desejo do bem, ter bons resultados na magnetização da água, para auxiliar a outrem e para si mesmo. Bastam a boa vontade e a confiança positiva. Reconheçamos, pois, que o Mestre, quando se referiu à água simples, doada em nome de sua memória, reportava-se ao valor real da providência a benefício da carne e do espírito, sempre que estacione através de zonas enfermiças. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades fisiopsíquicas ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos, e estarás então consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura
abençoado nos céus. Emmanuel, do livro Segue-me. Ah, irmão, minha irmã, és um sol de poder, filho de Deus, filha de Deus. Separa o teu copo de água e ora. Confia em ti, para o exercício do despertar dessas forças que dormitam dentro de ti. Pede o amparo dos espíritos benevolentes que estarão contigo, amplificando por 10, por 100, por 1000 as energias que almejas doar para quem necessita ou para ti mesmo, mas desde que seja para o bem, não faltará o apoio dos céus. Abençoa a vida e abençoa o copo de água simples e singelo que recebe, através das orações, doces elementos entre as suas moléculas de H2O para teu benefício e de todos aqueles em que teu coração sincero deseja beneficiar. Doces forças de vida sobre você e sobre todos que você ama, agora e sempre.